versículo de número 40 a 42, nós faremos responsivamente esses 3 versículos e continuaremos de forma responsiva depois no verso 49 a 56. Lucas capítulo 8, versículo 40 a 42 e depois o verso 49 a 56 de forma alternada. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós sabemos como se deu a vinda do Filho de Deus, o Messias, o Salvador. A palavra de Deus no Velho Testamento se revela mostrando que haveria de vir aquele que seria o conselheiro, maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. O Senhor Jesus, então, na plenitude dos tempos, veio para, então, cumprir o que estava estabelecido no plano eterno divino, a restauração ou a obra da redenção da sua igreja, da sua noiva. Chegando o momento, o Senhor inicia o seu ministério na Galileia, à idade de 30 anos, e ele começa então a chamar os seus discípulos, convocando um número de 12 discípulos para que com ele acompanhasse por um período que a Bíblia então agora nos revela de 3 anos que Jesus esteve em Jerusalém, toda aquela região, anunciando e pregando o reino dos céus. O Evangelho de Mateus registra que entre a pregação do Senhor Jesus, entre ele fazer a exposição da palavra de Deus, apontando para o novo céu e a nova terra, a morada definitiva dos eleitos de Deus, daqueles que foram comprados, que seriam de fato comprados pelo precioso sangue de Jesus, mas ele não deixou de realizar o seu ato de autoridade, de poder de um Deus soberano, um Deus eterno. O Evangelho de Mateus, ele registra que Jesus percorria toda aquela região, diz o texto, das cidades povoadas, fazendo o quê? Ensinando na sinagoga, pregando o Evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doença e enfermidades. Deus mostrou, através dos seus atos de prodígio, o Deus dos milagres.
Deus fez isso na Palestina, mostrando que Ele é o Deus que opera maravilha. É capaz de curar o enfermo fisicamente e, como Ele fez espiritualmente, dando a sua vida pela sua igreja, pelos seus eleitos. Diante desta caminhada da pregação do Senhor Jesus, o Evangelho de Lucas registra que Jesus, depois de fazer algumas curas, algumas obras do seu poder, manifestando a sua autoridade divina que veio, que é o Senhor da vida, o Senhor que pode curar todas as enfermidades, mostrando que é capaz de fazer isto. Ele, após fazer isso, conforme relata capítulo 8, capítulo 7 de Lucas, aí vem agora a multidão aguardando com expectativa a vinda de Jesus. Ou seja, a chegada de Jesus naquela região, propriamente dito, Cafarnaum, e recebe ele ali, a multidão, com alegria. É nesse ponto que recebe que nós temos o relato, a história de um pai, de um homem que sofre, de um homem que enfrenta uma dificuldade pessoal e familiar. Talvez, irmão, nessa noite gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, a família, a igreja do Senhor, sobre espera na graça do Senhor. Uma das coisas importantes na vida dos eleitos de Deus é compreender de que nós precisamos descansar, nós precisamos saber esperar o tempo de Deus. Muitas vezes percorre sobre as nossas vidas, muitas vezes está diante de nós situações que fogem ao nosso controle, mas chega à nossa casa, chega à nossa família, chega até a igreja do Senhor. Às vezes, irmãos, nós temos algum coração enfrentando dificuldade tão pessoal e que muitas vezes não encontra resposta nem solução, mas você precisa saber que você precisa estar no tempo de Deus, saber esperar. Às vezes é um desemprego, como eu disse, alguma situação de seu relacionamento na faculdade, é uma dificuldade que você tem no relacionamento familiar, algumas coisas que trazem inquietações, dificuldades para todos nós. Além do mais, quando atinge a sua casa ou a minha casa, a enfermidade. Nós sabemos, irmãos, que nós não pertencemos a este mundo. Como vimos na oração desta noite, nós somos forasteiros, nós não pertencemos a este mundo. Por isso, nós aguardamos o grande e glorioso dia do Senhor. Ele nos conserva a vida, o tempo que Ele achar melhor para cada um de nós. A palavra de Deus nos mostra que a nossa vida está nas mãos de Deus. Não compete a mim, nem a qualquer pai ou mãe aqui, o poder da vida. Porque tudo está nas mãos do Senhor. Ele é capaz de preservar o idoso a 80 anos, como Ele é capaz de pegar uma criança de 1 ano apenas recém-nascida e chamar para a glória. Porque Ele não olha para o tempo. É os critérios de Deus, não o critério humano. Haja visto que o salmista, ao descrever, para onde eu fugirei? Para onde me ausentarei da presença de Deus? Não tem como fazer isso, porque em qualquer lugar, o nosso Deus onisciente, o Deus onipresente e o Deus onipotente está agindo soberanamente em todo este universo. Por isso Ele vai e diz: os seus dias, os meus dias estão determinados pelo Senhor. É verdade, irmãos, que às vezes também acontece no corpo de Cristo, na família da fé, também esta situação que nos entristece nosso coração, às vezes o desamor entre irmãos. Nós falamos que queremos estar com Jesus, cantamos que Jesus é a razão do nosso viver, nós expressamos através dos hinos, dos cânticos, como é doce a comunhão dos santos, mas entre nós muitas vezes nós não somos capazes de amar uns aos outros. Nós colocamos uma barreira tão grande que nós distanciamos uns dos outros, nos afastamos e começamos a cometer um pecado que o Senhor cita
no Sermão do Monte, aquele pecado que não apenas de ação, mas aquele que já começou no coração, quando nós distanciamos das pessoas que amamos. São essas situações que muitas vezes nós precisamos, irmãos, caminhar buscando a Deus, tendo intimidade com Deus, para que as respostas venham ao coração do homem, da família e da igreja do Senhor. Este homem, então, conhecido como Jairo, era um homem fluente, um homem importante, um líder da sinagoga, alguém que tinha a responsabilidade de conduzir todo o povo judeu da sinagoga à leitura da Bíblia, os cânticos do saltério, responsável pelas orações. Era um homem extremamente muito fluente. A sua autoridade como líder da igreja poderia se manifestar de tal forma de que ele poderia, quem sabe, pedir a alguém, um amigo, uma pessoa mais chegada que ele, e falasse com Jesus sobre a sua filha. Ou até ele mesmo pudesse pedir um convite que o Senhor pudesse visitá-lo. Mas não foi assim. O texto nos revela que ele deixa a sua congregação, ou deixa a sua sinagoga, porque ele tem um fato real, que é um fato terminal da sua filha, acontecendo em sua casa, e ele deixa, então, vai ao encontro daquele que é a sua esperança. E quando ele chega diante de Jesus, diz o verso de número 41, ele se prostra diante do Senhor, prostrando aos pés do Senhor Jesus, e clamou, suplicou que chegasse até a sua casa. Irmãos, uma das coisas importantes na vida do crente, do eleito de Deus, é compreender que nós precisamos entender que nós não podemos avançar em qualquer circunstância da nossa vida sem a direção de Deus. E para a direção de Deus, nós precisamos reconhecer que precisamos da nossa vida de dependência de Deus. E essa dependência de Deus, saber esperar sempre o agir de Deus diante da sua graça soberana. Agora pense um pouco, mãe e pai, nessa noite. Você vê o seu filho nascer, a sua filha nascer, crescer, brincar, correr, e aos 11 ou 12 anos de idade, esta criança vai para um caminho da enfermidade, e um caminho que o relato nos diz que, enquanto estava ali, suplicando a Jesus, fosse a sua casa, e ele diz no verso 42, ele responde, nós vamos então à sua casa, diz o texto, que chega outro aviso, outro comunicado, dizendo, a sua filha está morta. Senhor, não precisa mais. Não tem mais solução. O caso está encerrado. Eu vim suplicar, eu vim clamar que o Senhor fosse até lá. Mas no relato do versículo 43 a 48, Jesus no caminho ele demorou para ir, porque teve que fazer uma outra cura de uma mulher que estava enferma. E essa demora para nós tornou-se humanamente fatal para a morte daquela criança. E o texto então vai dizer, no verso 49, algumas lições que gostaria de deixar para nós nessa noite, de que o Deus que nós servimos é um Deus que age em todo o tempo. E Ele sabe o que é melhor para a vida de todos nós, para os pais, para os filhos, para a igreja do Senhor. Claro que nós queremos que todos nós alcancemos a velhice, quem sabe a idade centenária na igreja, mas nem sempre é assim. Na caminhada dos nossos 50 anos de grande bênção e de grandes vitórias na igreja, nós tivemos pessoas de várias idades que o Senhor chamou para a sua glória. Ele vai continuar fazendo isso. Eu preciso continuar louvando a Deus, independente das circunstâncias.
Mas a palavra de Deus nos ensina que, assim como este homem fez, nós devemos fazer também, suplicar diante de Deus aquilo que impede a nossa comunhão com Deus verdadeiramente, de forma particular, como família e como igreja do Senhor. Olhando para esse texto, irmãos, eu gostaria de destacar 3 aspectos para nós nesta noite. Primeira situação que coloco aqui para nós, no verso 41, 42. Uma vida quebrantada diante do Senhor. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Nós queremos que Deus age na nossa história, age na nossa vida, age na nossa família. Nós queremos bênçãos sem medida, nós queremos vitória sobre vitória, mas o nosso coração muitas vezes distante do Senhor. Muitas vezes nós queremos que Deus atende o nosso clamor, a nossa súplica, mas quando nós vivemos na prática, nós não estamos vivendo de conformidade à palavra de Deus. É por isso que Deus muitas vezes leva a nossa vida, a nossa família, a igreja, ao momento difícil para ela se aproximar mais de Deus, para reconhecer que ela precisa de Deus. A igreja precisa viver na dependência de Deus, esperar constantemente na graça do Senhor. E às vezes não tem sido assim, irmãos. Nós muitas vezes nós deixamos de caminhar na presença de Deus quando tudo vai bem. Nós ausentamos com facilidade das coisas relacionadas ao reino de Deus, mas nós aproximamos quando a dor chega à nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Esse líder viveu isso, esse drama, essa situação, mas ele foi à fonte, mas com o coração humilhado e quebrantado diante do Senhor. Se há no seu coração, se há na sua família, na família da fé, um desejo de ver vitória sobre vitória, há necessidade de quebrantamento diante do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 25, verso 14, eu e você precisamos ser íntimos com o Senhor. E essa intimidade com Deus nos leva tempo para falar com Deus. Você precisa falar com Deus, não é questão de segundos, não é questão de minutos, mas falar com Deus é abrir o seu coração diante da presença de Deus. E Senhor, olha para a minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para o meu lar, para a minha família. Eu estou perdendo os meus filhos, eu estou perdendo o meu esposo, eu estou perdendo a minha esposa. Não só na questão, agora a enfermidade, mas no mundo das drogas, ou no mundo da vaidade, do mundo secular. Senhor, tem misericórdia do meu lar. Mas você precisa se quebrantar diante de Deus, se você quer essa resposta de Deus na sua vida. Esperar em Deus é saber que você precisa, que eu preciso, nós precisamos quebrantar-se diante de Deus. Na trajetória da nossa vida, continuaremos ter tempos difíceis, mas o Senhor estará conosco. Porque foi essa promessa do Senhor Jesus, quando Ele disse aos seus discípulos que toda a autoridade foi dada para os discípulos, para a sua igreja, aí de fazer discípulos, mas disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esperar em Deus, irmãos, leva uma segunda implicação: descansar na graça do Senhor. Descansar na graça do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia nos revela que o modo de como Deus age na sua história é diferente do que nós muitas vezes gostaríamos que acontecesse. Nós queremos respostas já. Nós queremos soluções já. Deus, por exemplo, deixou o servo de Deus, José do Egito, passar 2 anos na cadeia, para depois levantar e ser o mordomo por excelência no Egito. Deus levou Moisés 40 anos no deserto para aprender na escola de Deus, para depois ser bênção na obra do Senhor. Deus tem um modo de como agir com o seu povo, com a sua igreja.
E às vezes no momento da dor, da enfermidade, nós queremos resposta: Senhor, resolva, cura, tenha misericórdia. Mas talvez Deus está trabalhando na vida dessa criança, deste adulto, de todos os enfermos, para ensinar a igreja, para nós nos atentarmos que nós devemos estar na presença do Senhor, viver na dependência desse Deus, esperar constantemente na graça do Senhor, para que Ele age soberanamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Irmãos, o mundo está perdido, o mundo está longe do Senhor, mas a igreja não pode estar distante do Deus Todo-Poderoso, aquele que é o autor da sua salvação. Esperar na graça de Deus é descansar no Senhor. Descansar que nós precisamos buscar as soluções imediatamente na presença de Deus. Quando a notícia chega, então tudo está acabado. Mas o que é que o Senhor Jesus responde e diz àqueles homens, em especial a Jairo? Mas Jesus, ouvindo isso, que disse que ela estava morta, não temas, crê somente, e ela será salva. Não temais. Se você fizer uma pesquisa na Bíblia, você vai encontrar a palavra não temas, não temais, 366 vezes. Significa que você tem não temais uma vez por dia, no calendário dos 365 dias, no ano bissexto 366. Não temas, não se atemorize, não se abate, não se entregue. Busque ao Senhor, busca nesse Deus que é o autor da sua salvação, busque no Senhor esse Deus que é o Deus de milagres, porque a palavra de Deus em Hebreus capítulo 3 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele estará sempre agindo e como está agindo, soberanamente, mostrando o seu amor, a sua graça, o seu poder, curando vidas, fisicamente e espiritualmente. Esse Deus é um Deus que mostra o Deus das coisas impossíveis. É impossível para o homem, é impossível para qualquer segmento na presente vida, mas não é impossível para Deus. Quando o Senhor diz assim, tem chegado àquela casa, diz o texto, ele toma conhecimento daquela multidão que está ali, e aquela multidão no pranto, numa choradeira, claro, chorando pela morte daquela única filha daquele casal, buscando ali uma resposta, mas não tem mais, porque faleceu. Mas Jesus reserva este milagre a algumas pessoas, aos seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e os pais daquela menina. Manda todos saírem, apenas esses. E ali ele realiza o milagre. E diz, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Irmãos, o que Deus quer nos ensinar aqui é algo da nossa vinda com Cristo. O eleito de Deus, quando parte dessa vida, ele não morre. Ele está na presença do Senhor, aguardando o grande e glorioso dia da ressurreição, quando receberemos definitivamente o corpo incorruptível. Então, quando o eleito de Deus é tomado deste mundo para a eternidade, não significa que houve a morte física do corpo apenas, mas a vida espiritual está na presença de Deus, aguardando o grande dia da sua segunda vinda em glória. Das mesmas palavras que o Senhor Jesus diz, não choreis, aqui porque ela apenas dorme, o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 11, verso 11 a 14, aquelas 2 irmãs de Lázaro, que estava morto, não chores, Marta, nem Maria, ele dorme.
Mas como, Senhor? 4 dias sepultado? O que o Senhor Jesus está ensinando para nós, e que é muito mais importante e significativo para todos nós, é que nós, irmãos, caminhamos para essa grande e gloriosa vitória da igreja, de receber no dia certo, nos planos do Senhor, a coroa da vida. Essa coroa que está reservada para todos aqueles que confiam no Senhor. E a forma de como Deus vai trabalhar no meu e no seu coração, não sabemos. Uns é pela enfermidade, outros é pelo acidente. Há 3 anos atrás, uma moça de 12 anos, uma criança também de 12 anos, da igreja nossa aqui de Itapecerica da Serra, ela foi cometida com a morte de um caminhão que avançou na calçada e tirou a vida dessa cordeirinha, apenas com 12 anos de idade. Deus tem os seus critérios, que é diferente do meu e do seu. O que importa, irmãos, é saber esperar na graça de Deus, na graça do Senhor. E quando nós esperamos na graça do Senhor, Ele realiza a obra, Ele cura. Nós temos hoje milhares de crianças hospitalizadas, adultos hospitalizados. Nós temos milhares espalhados por esse Brasil afora, no leito do hospital, esperando um grande milagre da saúde física. Deus tem nos dado a bênção de ver pessoas da nossa igreja, passa pelo hospital, mas recebe o milagre da vida, é restaurado e volta e tem o convívio da família da fé. 6 anos atrás, nasce uma criança no mês de outubro. E essa criança, quando foi pesar, tinha 600 gramas. Você sabe de quem eu estou falando, dessa criança. Apenas 600 gramas. Para você, para mim, para todos nós, era impossível de viver. Mas hoje está aí na igreja, com 6 anos, correndo, crescendo, aprendendo a palavra de Deus. Mas 6 anos atrás era uma pequena boneca, apenas de 600 gramas. O nosso Deus é um Deus de milagre. E Deus tem feito milagre. Por isso nós precisamos, irmãos, quebrantar-se diante do Senhor. E nesse quebrantamento nós precisamos também descansar no Senhor. É isso que Deus diz a Jairo: não temais, crê tão somente. É isso que nós, como igreja, irmãos, precisamos crer tão somente. Colocar a nossa fé diante desse Deus Todo-Poderoso. Senhor, Tu deste a nós esta fé, o dom da vida, a fé salvadora, e agora eu quero descansar em Ti, porque está em Tuas mãos a minha vida, a minha família, a igreja do Senhor. O texto nos leva então que Jesus, ao realizar antes a cura, dizendo àquela multidão de que apenas ela dorme, o que acontece no verso 53? O povo ria-se dele, porque sabia que ela estava morta. O mundo não acredita no Deus que você crê. O mundo lá fora não acredita no Deus que nós cremos. O mundo zomba. O mundo faz chacote. Blasfema até o nome de Deus. Faz piada com o nome de Deus. Brinca com o nome de Deus. Faz festa com o nome de Deus, zombando Deus. Só que não conhece o Deus do milagre. Sabe qual é o Deus do milagre? Não é só da vida, mas física, mas da vida eterna. Porque eles irão de mal a pior. E o final deles, sem Cristo, é o inferno. E o final dos eleitos de Deus, a vida eterna com o Senhor. No tempo de Jesus, e ali nos dias de Jairo, o povo zombava.
O povo riam de Jesus. Que é isso? Ela está morta. E faziam o quê? Chacote, escárnio. Mas o Senhor mostrou que Ele é um Deus que pode todas as coisas. O salmista, no Salmo 86, no verso 10, ele diz que é esse Deus que eu creio. É esse Deus que opera maravilha. É nesse Deus que faz milagre. E eu não duvido da ação soberana de Deus na vida dos nossos eleitos de Deus, da igreja do Senhor, na vida de qualquer pessoa da igreja reunida e, em especial, na vida daqueles que precisam do milagre da vida, a quem nós conhecemos. Em terceiro lugar, espera na graça do Senhor. Creia na graça do Senhor. Versos 53 a 56 diz que após o povo zombar e rir, diz o texto, 54, tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou o espírito a ela, imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Irmãos, sabemos que não está em nós poder algum, o poder é de Deus. O poder de fazer maravilha na sua casa, na minha casa, vem de Deus, vem da graça do Senhor. Então você deve louvar a Deus, olhar para a sua casa, olhar para o seu lar e ver que Deus tem feito maravilhas na sua vida, na sua família. Deus tem dado bênçãos sem medida. Continue então louvando e glorificando a Deus. Mas se alguma circunstância na trajetória da vida cristã entrar na minha casa, na sua casa, continuemos louvando a Deus, glorificando esse Deus glorioso, bendito e salvador. Porque independe de qualquer circunstância, Deus é Deus em todo o tempo. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar do amor de Deus, do poder de Deus, da obra de Deus, da redenção de Deus, ele diz assim: aqueles que estão de fato firmados em Cristo Jesus, nada vai me separar do amor de Cristo. Eu sei que quero pessoas no meu lado, eu quero vidas ao meu lado, mas o Senhor pode tirar de qualquer um de nós, da minha casa, da sua casa, e conduzir para o tabernáculo eterno. Mas Ele pode preservar para a glória e louvor do nome do Senhor. O que a igreja deve fazer, irmãos? Quando Deus operou na vida de Jairo, houve maravilha. O texto diz que todos ficaram maravilhados, ficaram felizes pela obra prodigiosa do Senhor Jesus. Você tem experimentado isso. Eu tenho experimentado isso na presença de Deus, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, e na igreja também, junto com os irmãos. Mas nós precisamos entender que vida cristã é saber esperar na graça de Deus. Não é o tempo meu, não é o seu tempo, mas é o tempo do Senhor. Mas Ele espera que você faça isto, que façamos nós, quebrantamento do nosso coração, descansar no Senhor e crer tão somente nele. Ao fazer isso, você pode saber que Deus é um Deus de maravilha, é um Deus de milagre. Agora, como é que nós podemos ainda, irmãos, fazer isso no dia a dia? Falar com Deus. Eu preciso falar com Deus constantemente. Preciso experimentar a obra de Deus na nossa vida. De que maneira? Eu gostaria de ler 2 frases de um hino que nós vamos cantar logo em seguida. Diz assim: falar com Deus, que privilégio! É abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Falar com Deus, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, e o seu perdão eu encontro paz. Falar com Deus, sem dúvida, traz
acalma o meu coração. Falar com Deus, eu tenho paz nos momentos mais difíceis da minha vida. Falar com Deus faz bem à minha alma. Irmãos, que você possa ter momentos a sós com Deus. Sua casa, seu escritório, em algum lugar, gaste tempo com Deus. Coloque a sua família. Primeiro coloque você diante de Deus. Depois a sua família. Depois vai e coloca a sua igreja nas mãos de Deus. Com certeza, grandes maravilhas, grandes obras o Senhor há de operar. Não só na cura física, como também na cura da alma. Que Deus, na sua graça, nos abençoe e faça entender que nós precisamos esperar constantemente na graça do Senhor, porque Ele nos quebranta, Ele nos leva a descansar nele e Ele nos impulsiona a crer tão somente no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.